corpo fala. E aqui você aprende a ouvir. Pegue seu café e vem com a gente. Quando a gente fala em Alzheimer, a primeira coisa que vem à mente é memória. Perdeu a memória, alguma coisa. E sim, mas na neurologia, a primeira dúvida que surge é qual rede está falhando primeiro? A doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, mas também é uma doença de rede, que pode dar início muitos anos antes do diagnóstico. Como assim, muitos anos antes? É que a biologia da doença, ela pode começar muito antes do sintoma ficar claro. Então, existe uma fase silenciosa em que mudanças, alterações, vão se acumulando. E quando o indivíduo vai perceber o primeiro sintoma, já está tendo uma compensação e essa rede já está trabalhando em uma margem menor há um tempo. O Alzheimer afeta sempre só a memória? Tem outra coisa também que interfere? De primeiro impacto, assim, depende. No Alzheimer típico, o padrão clássico é o amnésico. Então ele começa assim, pelo esquecimento de eventos recentes, o indivíduo começa a fazer perguntas repetitivas, perde o fio de tarefas que antes para ele era muito simples de realizar. Nisso a gente entende que há um comprometimento inicial na região do hipocampo e no circuito temporoparietal. Então, aqui são outras coisas que acontecem, mas a pessoa só percebe porque os sinais estão ligados à memória. Acaba no típico, sim, que é o padrão clássico amnésico. Porém, existem variações atípicas. O primeiro sinal pode se dar pela alteração visoespacial, pode se dar por alteração de tarefas executivas. Tem que entender qual rede que vai falhar primeiro. E aí, pensando então que aqui a gente está comunicando o público, alertando, um conceito-chave que eu gosto muito de trazer, de convidar todo mundo a refletir, é o conceito da reserva cognitiva. Então, o que seria? Dois indivíduos com alterações cerebrais muito semelhantes podem manifestar sintomas, um primeiro que o outro, um antes do outro, mesmo tendo alterações parecidas. E o que justificaria isso? Justificaria exatamente a reserva cognitiva. O que ela é? Através dela, digamos que o indivíduo consegue compensar por maior tempo sem surgir os primeiros sintomas, como se ele criasse rotas alternativas a fim de ir postergando o início dos sintomas. E isso dá para treinar? A reserva cognitiva? Eu quero onde O compra. clássico do treinamento, né? Será que a gente consegue treinar também, né? Sim, a resposta é sim. A reserva cognitiva é interessante, a gente não adquire de um dia para o outro. Então você constrói ela ao longo da vida. Como? Fatores como a escolaridade, hábito de leitura. O aprendizado contínuo tem a ver também com a complexidade ocupacional do indivíduo, o engajamento social dele, a atividade física. Tudo isso vai impactar na sua reserva cognitiva lá na frente. E assim como existe esse fator que pode prolongar o início do sintoma, tem algo que pode acelerar? Sim. Bom, o Alzheimer, ele é biológico, mas tem o componente ambiental. Então a gente consegue entender hoje que a modulação do ambiente pode favorecer esse indivíduo a ou acelerar ou afastar o início dos sintomas. Eu quero colocar aqui 3 pilares que eu acredito que pesam mais no cérebro. O primeiro pilar é o sono, preciso falar dele. Ele, para mim, é algo muito importante que, infelizmente, ainda é muito negligenciado. É durante o sono, especialmente na fase profunda do sono, que ocorre a limpeza cerebral, digamos assim. Tem até um vídeo no canal que fala justamente sobre esse tema. Nesse processo de limpeza, é realmente uma faxina. O sistema linfático varre
todos os resíduos metabólicos de proteína que ficam ali no nosso cérebro e que são tóxicos para o organismo, né? Para essa função cerebral, para a rede de neurônios. Inclusive, duas das proteínas que são eliminadas durante essa varredura, essa limpeza, é a proteína tau e a beta-amiloide, que está relacionada com Alzheimer. Então, olha a importância de ter um sono bom. E como eu falei, é um sono profundo, ou seja, eu durmo a noite toda, acordo bastante, fico cansado durante o dia, mas eu durmo. Tá, mas então você está me trazendo que esse sono é fragmentado, né? Ele é picado. Ou seja, se é fragmentado, você não consegue atingir com efetividade o sono profundo. E é nele que ocorre essa faxina. Então, o sono não tem qualidade. Se ele não tem qualidade, junto com ele vai carregar também a qualidade do seu rendimento diário. Vai impactar na sua saúde emocional, vai impactar no seu rendimento, seu foco, sua memória, sua atenção. Sem falar que prejuízo no sono aumenta o risco de infarto, de AVC, né? Hipertensão arterial. Ou seja, cuidem do seu sono. O sono tem manejo, inclusive a síndrome da apneia do sono, né, é muito subdiagnosticada. E ela é totalmente tratável. A gente consegue tratar de forma mecânica. Colocou ali o CPAP, acabou. Ou seja, a gente entende e sabe os benefícios e o que fazer, como manejar, por que não fazer? Cuidem do sono. Acho que o sono é muito negligenciado. Falo até por nós que somos profissionais de saúde, ultimamente tem se falado bastante, mas a população em geral, assim, é muito comum você ouvir pessoas falando, não estão dormindo direito. Quando você começa a perguntar, muito frequente o relato da pessoa que não tem uma boa qualidade de sono e ela acha que é normal, porque o dia é corrido, que não tem muito o que fazer. Então isso é muito interessante, porque as pessoas negligenciam muito, né? Sim, que parece que dormir. Parece que às vezes durmo, às vezes é um extra, não é? É o básico. Né? Isso é muito, nossa, eu dormi bem, que bom. Mas não, isso é pra ser diário, é pra ser contínuo, é pra ser um hábito, não é pra ser uma noite de sono boa, depois exceção, né? nem sabe quando vai ter outra, assim. Não. Dentro do possível, dentro da organização semanal, da rotina de cada um, tente priorizar esse tesouro que a gente tem, que é a oportunidade e o privilégio de fato descansar. Enfim, vamos para o pilar 2. Eu já até puxei que o sono, né, a apneia do sono pode causar hipertensão arterial. E no pilar 2 eu vou colocar distúrbio metabólico vascular, ou seja, diabetes, resistência à insulina, hipertensão arterial, dislipidemia. Todas essas doenças, elas impactam no endotélio, na perfusão e até aumenta a sobrecarga ali de doença cerebrovascular. Ou seja, é muito relevante a gente se atentar a esses padrões, a essas doenças, a esses sintomas, porque o componente cerebrovascular conversa muito com a neurodegeneração. E pior ainda, geralmente elas se somam. Então, cuidem também muito bem. Atenção, alerta, acompanhamento médico para quem tem essas doenças de base, né? E o terceiro pilar, por último, mas não menos importante, chuta! O exercício físico. O exercício físico está em todos os lugares, é claro que estaria aqui também. A gente já trouxe no vídeo anterior, a atividade física está diretamente relacionada ao menor declínio cognitivo e demência. Então a gente já provou aí no episódio anterior. Massa muscular, preservação dela está totalmente relacionada a diminuir a chance de você desenvolver a demência. Tem que se movimentar, tenta ir atrás de algum exercício, alguma atividade laboral que você se movimente, priorize isso na sua vida. E junto à atividade física também está a sua vida social, a qualidade dela. Porque se você tem depressão, ansiedade, você geralmente vai ficar mais restrito na casa, não vai ter muito esse engajamento social, lembrando que a gente conversou acima, que é um dos fatores que afastam os sintomas, né, do Alzheimer. Ou seja, depressão, fica mais tempo na casa, menos vontade de treinar, menos energia, sono ruim também.
não se alimenta muito bem, porque não tem fome, né, não tem apetite. Ou seja, ela também, assim como a apneia do sono, carrega muita coisa que vai acabar agravando tudo isso. Resumo da ópera. Todas essas questões que a gente está discutindo, ninguém está entrando no mérito de culpar o paciente. São apenas alvos de melhoria e de alerta e cuidado. Consegue modular, manejar tudo isso, por que não fazer? E só para fechar a minha parte, no início a Dai ou a Jane me perguntou se é sempre a memória, né, o prejuízo do Alzheimer, e no fim das contas é tudo memória. Não, porque se a gente identifica qual rede falhou primeiro, né, se o médico identifica e traz pra gente isso, a gente vai conseguir prever qual função vai cair primeiro. E se a gente entende qual função vai ser prejudicada primeiro, a gente traz o plano de tratamento, de reabilitação através da fisioterapia, justamente em cima dessa função que está sob maior risco. Ou seja, é importante traçar o diagnóstico com um profissional, com um médico realmente capacitado, que as chances de prognóstico são muito melhores. E muito se fala mesmo, né, Wandra, da memória nessa doença, e pouco se fala da bexiga neurogênica, que nada mais é que a disfunção vesical relacionado a alguma condição neurológica. E aí tem desde um AVC, como a doença de Alzheimer que a gente está falando aqui hoje. E quando a gente pensa em disfunção do assoalho pélvico ou da bexiga, como a incontinência urinária, muito se pensa em disfunção ou fraqueza da musculatura íntima. E realmente isso gera sintomas urinários. No entanto, não é o único fator. Então, uma alteração do sistema nervoso central e uma doença complexa como essa, né, como a Wandra falou muito no começo, explicou pra gente, isso impacta também na função urinária, intestinal e também sexual. Então, aí entra a fisioterapia pélvica com um papel importante, e com o passar dos anos, com o envelhecimento, fica difícil entender o que nasceu primeiro. Então é uma disfunção urinária do envelhecimento, porque a bexiga também sofre alterações com o envelhecimento. É uma disfunção urinária da doença neurológica, de uma disfunção do assoalho pélvico, o que realmente está acontecendo. Então tem estudos muito claros que falam que pacientes com demência, com essa questão neurológica, tendem a ter até 3 vezes mais incontinência urinária. É um número bem significativo, né? Exato. E é curioso, porque desperta uma dúvida, né? Como a gente trouxe no Alzheimer, né? Principalmente o típico, que é a amnésia, existe alteração ali temporo-parietal. Ou seja, a pessoa perde essa capacidade de nomeação, de identificar rostos, memória recente principalmente, ela não é mais capaz de consolidar. Então ela acabou de aprender uma coisa e já esqueceu. Como que é para abordar o tratamento com esse paciente? Já é um local delicado de manejar, de tratar. Quando você já cria aquele vínculo com o paciente. Agora vamos trazer um paciente que, infelizmente, não está ali com a sua capacidade adequada de reconhecer o profissional que está indo todo dia lá, por exemplo. Como que é esse manejo dele? Exato, ótima pergunta. É um manejo que não é fácil, Então, se tratando de uma disfunção urinária em um paciente que não tem demência, que tem ali o cognitivo preservado, em alguns casos já é bem difícil, porque é uma região íntima, normalmente se tratando de pessoas mais velhas. Também tem a questão do tabu, Então, uma avaliação física que é feita com toque vaginal normalmente já fica limitado. Nesse paciente com demência ou qualquer outra alteração neurológica também fica ainda mais difícil, Mas, para a prática clínica, o que a gente traz muito é a rede de apoio. Então, quem é a rede desse paciente? Quem é o familiar que pode estar auxiliando a gente perante as orientações necessárias, Então, já tem muito claro que para o tratamento da incontinência em paciente com doença de Alzheimer, nós temos a terapia comportamental, a micção programada. Se o paciente usa fralda,
como que tá esse hábito, né, em domicílio e como a gente pode melhorar isso a fim de prevenir uma infecção de urina, por exemplo, e de manter a independência para que ele vá para o banheiro e lembre, né, de fazer xixi, por exemplo. Então é um trabalho que é desafiador para o profissional e também para o familiar, né? Então é incluir a rede de apoio nesse processo e entender o momento do paciente. Então é possível fazer um exame físico com toque vaginal? É possível naquele momento? Não é? Como que está em relação à cognição do paciente para ele entender o que é o nosso trabalho e o que ele precisa fazer. Então realmente é muito desafiador. Nossa, e a gente traça estratégias para cada caso e mantendo sempre o familiar, né, o cuidador perto da gente. Acredito então que essa educação da rede de apoio, seja do familiar ou do cuidador, é um divisor de águas para você atravessar o tratamento desse paciente com sucesso. Até me surgiu uma pergunta para a Daiane, porque trazendo essa alteração de rede, pensando também na alteração visoespacial desse paciente, a orientação dele no espaço, né? Como que é para fazer uma reabilitação física, um treino de força, de marcha para um paciente que está com dificuldade de se reconhecer no próprio espaço que você está ali com ele, né? É interessante o que a Jennifer falou, porque assim, acho que quando a gente fala, principalmente da pessoa idosa, quando a gente pensa em saúde, sem a rede de apoio, é muito difícil. Às vezes até impossível, porque pensando num paciente que ele é independente, ok, né, você consegue. Mas quando você pensa nessa pessoa que já tem um comprometimento cognitivo e às vezes para ele não faz sentido algum o que você está propondo, é muito desafiador. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes, eu tenho alguns pacientes com demência, não necessariamente com Alzheimer, né? Mas é sempre o cuidador próximo, né? Quem ele tem de maior referência, às vezes um filho ou o cuidador que fica a maior parte do tempo. Mas pensando no paciente que já tem um comprometimento mais avançado, a gente pensa em estratégias de sempre dar função. Então, talvez ele não vai compreender como eu vou, se eu der um halter para ele, falar, olha, o senhor vai dobrar o braço e esticar. Não faz sentido. Então a gente pensa muito em função. Então entra o arremesso de bola, as diagonais. Se for possível, às vezes o paciente ainda tem uma marcha preservada, talvez pendurar coisas no varal, carregar uma bandeja, mas sempre pensar em função. Stepping, então a gente vai subir aqui e descer, nós vamos subir essa escada, nós vamos sempre pensar em coisas funcionais. Se a gente pega um paciente no início da doença, a gente precisa pensar em manter a caminhada, então a gente vai trabalhar específico força, velocidade de marcha, minimizar o risco de queda, porque uma queda para reabilitar esse paciente a gente vai ter muita dificuldade. E realmente é muito desafiador esse perfil de paciente. Eu brinco que quando eu era mais jovem eu queria fazer marketing. E eu falava, gente, eu não sou criativa o suficiente para fazer usando a marketing. criatividade na fisioterapia. Mas eu falei isso para um paciente esses dias, eu falei, eu não fazia ideia do quão criativo eu teria que ser. Porque o paciente, para você ter um bom resultado, você precisa que o paciente esteja engajado no tratamento. E aí a nossa dificuldade é a cognição do paciente. Então, muitas vezes você chega, ele não sabe quem é você. Eu tenho uma paciente que ela me pergunta cerca de 10 vezes o meu nome em 1 hora de atendimento. E ela, não, eu estou cansada. Não, tudo bem, a senhora descansa. 30 segundos para ela descansar. Vamos jogar bola? Vamos fazer isso, pega isso, sabe? E aí ela consegue evoluir bem. Mas é desafiador, exige muita prática também, muita paciência e muita criatividade. Mas é perfeitamente possível. A gente consegue manter o paciente funcional por alguns bons anos. E para finalizar o nosso episódio de hoje, vamos de top 3 dicas. Dica número 1, como a Ondra falou da reserva cognitiva, então, sempre que possível, faça a leitura, adquira novos conhecimentos, isso vai ajudar você a aumentar a sua reserva. Dica número 2, cuide do seu hábito urinário. Cuidar da saúde urinária agora é também cuidar dela no futuro, tanto decorrente de uma possível doença neurológica que ninguém quer ter, como do próprio envelhecimento. Então observe quantas vezes você vai ao banheiro
tem o hábito de segurar o xixi por preguiça, tem infecção de urina recorrente, isso é um alerta para procurar atendimento. Se tem algum sintoma de incontinência ou escape de urina, procure ajuda, não deixe para depois. Dica número 3, algo que não foi aprofundado aqui hoje: alimentação e controle do açúcar, especialmente. O excesso do consumo de açúcar causa o aumento da inflamação cerebral, que está totalmente ali relacionada com o risco de Alzheimer. Então, ter esse controle, esse cuidado desde cedo, porque lembrando que o Alzheimer começa anos antes do diagnóstico, é um cuidado essencial que você pode fazer pelo seu futuro. Se esse conteúdo conversa com você, se inscreve no nosso canal no YouTube e segue a gente no Spotify. E ativa a notificação. A gente se vê no próximo episódio.